Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, tudo certo por aí? Tudo bem? Estão assistindo desenho? Estão comendo bastante? Ou, sei lá, estão brincando aí em casa com o papai, com a mamãe, com o responsável, com os primos, com os irmãos? Sempre lembrando que é muito importante ainda estar se cuidando, tá bom? Crianças, eu espero lá o quanto antes que a gente volte às nossas aulas normais. Mas enquanto isso, aqui estamos trazendo as nossas aulas remotas, tá bom? Então, nós estaremos trabalhando mais uma atividade lá da nossa sequência didática. Em seguida, nós passaremos também a atividade do livro. Só que hoje a atividade do livro será o livro de ciências, tá bom? Então já corre, pega aí o seu caderno, né, de atividades da sequência didática que nós estamos trabalhando. E também corre lá e pega o seu livro de ciências. Qualquer coisa, aperta um pause aí. Apertou pause, corre lá e vamos aqui para a aula. Vem cá. Então hoje a gente vai estar trabalhando aqui com vocês algo que a gente já desenvolveu, já chegou a conversar no início do ano, que foi justamente a questão da compreensão dos elementos vivos e dos elementos não vivos, ok? A gente já observou na semana passada que as plantas, elas são seres vivos. Não vimos isso? A gente não conversou sobre isso? Que existem vários tipos de plantas. Então, crianças, a gente vai entender hoje o ciclo da vida das plantas, tá bom? E as principais partes que as plantas possuem, tá bom? Então, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula e vamos que vamos. Olha essa imagenzinha aí. O que é que essa planta está precisando aí? Vocês lembram do que a gente falou que as plantas elas precisam? Elas precisam de nutrientes do solo, né? Olha, tá vendo que ela tá plantada ali no chão, tá plantada no solo. O que mais que elas precisam? Elas precisam de água, né? Tá vendo o sol ali regando ela? E elas também precisam do calor ali, da luz do sol. Então eu vou trazer aqui para vocês, antes de mais nada, uma plantinha que eu tenho aqui, ó. Essa minha planta aqui, olha, é um boldo. Ela fica ali na minha janela. Então, essa minha planta, ela tem uma terrinha, olha, se vocês podem ver que ela tem terra. E além da terra, eu todos os dias eu vou aqui na minha janela e molho ela um pouquinho. E além de molhar ela, eu tenho que deixar ela num lugar onde ela pegue uma luz solar bacana, que ela gosta de bastante luz. Então, a gente observou essas três coisas, esses principais três nutrientes. Ela precisa aqui de nutrientes que estão aqui no solo, ela precisa também da luz solar e também precisa de água, tá ok? Então a gente já teve essa compreensão, mas a gente também sabe que existem plantas diferentes umas das outras. Essa aqui, por exemplo, é um tipo de planta, mas e se nós olharmos, por exemplo, esse meu outro cactozinho que eu tenho aqui, olha, na verdade é um tipo de suculenta. Aqui eu tenho outro cacto, só que ele está lutando para sobreviver. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, eu tenho uns cactozinhos. E ele tá lutando aqui para sobreviver porque eu coloquei ele numa terra que não é tão adequada. Mas vai pegar. Aí tem esses vasinhos aqui, né? Que justamente fica esses recipientes aqui, olha, fica esses nutrientes. Mas o cacto, ele diferente do boldo, ele precisa de nutrientes diferentes um do outro, ok? Então, bora voltar aqui pro bolo. A gente vê aqui, crianças, que da mesma forma que a gente precisa de água, a planta ela também precisa de a água. Da mesma forma que a gente também precisa da luz, as plantas também precisam de luz. Vocês sabem que a luz solar pra gente, ela traz vitaminas importantes para o nosso organismo? Sabia disso? Só que ela também pode ser prejudicial se a gente ficar muito exposto ao sol durante muito tempo. Então pode causar doenças também. Então a luz solar pra gente, ela é importante. Por quê? Porque ela nos dá vitaminas necessárias para o nosso organismo, para que a gente possa viver. Mas se a gente tiver
exposição ao sol em excesso, a gente também pode ter doenças e morrer, tá bom? Da mesma forma a planta ela precisa de sol, mas se ela tiver, dependendo da planta, né, tiver muito exposta ao sol todo o tempo e ela não for tão adaptada a isso, ela vai acabar morrendo também, tá bom? Então, crianças, a gente já conseguiu observar algumas coisas, né? Nós como seres vivos, nós nos alimentamos, né? Mas o que a gente precisa fazer para se alimentar? A gente se alimenta de quê? Ah, professor, a gente se alimenta de carne, né? Carne bovina, carne de boi, né? Carne de... A gente se alimenta de carne suína, de porco, carne de aves, com galinha, pato, né? A gente se alimenta normalmente de animais. Nós somos seres carnívoros, né? A gente se alimenta de carne de outros animais, normalmente. Mas também a gente se alimenta com alface, tipo aqui na minha janela eu tenho um alface, eu tenho um pezinho de alface, de vez em quando a gente vai lá, pega uma folhinha e taca ali na salada. Então, a gente também se alimenta de couve, a gente se alimenta de legumes, verduras, a gente se alimenta de frutas. Então, a gente precisa se alimentar de coisas, de outros seres vivos, que até mesmo as plantas e os vegetais, nós sabemos que também são seres vivos. Eles respiram que nem a gente, né? Então a gente se alimenta de outros seres vivos e de outras matérias, outros nutrientes, tá bom? Aí a gente tem essa compreensão de que a planta ela precisa se alimentar também. Mas como é que ela se alimenta? Alguém vem aqui, dá uma colherzinha de sopa para ela? Bora dar um mingauzinho aqui para a planta. Não, a gente vai fritar um ovo, vai fazer uma farofa bacana e vai dar aqui pro nosso pé de boldo, é isso? Não, qual é o alimento dela? O alimento dela, ela mesma produz, sabe como? Através de um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, ela produz o alimento dela e ainda também produz oxigênio, tá bom? Porque o que acontece? Ela traz nutrientes, ela absorve os nutrientes do solo, ela absorve através das folhas dela, ela absorve a luz solar, ela absorve a água e ela produz aqui também a clorofila que dá essa corzinha verde para ela, tá bom? Então as plantas são chamadas de seres autótrofos. São chamados de seres autótrofos, que são seres que se alimentam, que produzem seu próprio alimento. Gaguejei um bocado aqui. Então vamos lá. Então as plantas, diferente da gente, eu produzo meu próprio alimento, eu que vou lá fritar meu ovo, mas não foi você que fez o ovo. Não foi a partir de você que o ovo foi gerado. Aqui a planta, ela produz o próprio alimento dela, ela mesma produz, ela mesma gera o alimento dela, entendeu? Da qual ela se alimenta. Então, crianças, a gente vê que a planta também precisa se alimentar. A planta também precisa de água? Também precisa de água, da mesma forma que a gente também precisa de água. Da mesma forma que a gente também precisa de luz solar, ela também precisa de luz solar. Então, são características que fazem dela um ser vivo. Mas agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do ciclo de vida. Da mesma forma que a gente nasce, olha, a gente sai lá da barriga da nossa mãe, a planta também nasce. Só que a planta ela já não nasce da barriga da mãe dela. Tipo, existem vários tipos de forma da proliferação, né, dessas plantas. Pode ser por broto, pode ser por semente, tá bom? Então, por exemplo, quem aqui já viu algum pé de feijão? Vocês já viram algum pé de feijão? O feijão, ele se multiplica, né? Se reproduz por meio de sementes. Então, a sementezinha do feijão, a gente planta ela e vai conseguir ver o nascimento de um pé de feijão, tá bom? Então, a planta, assim como a gente, ela nasce. Ela também cresce igual a gente, ela cresce, ela fica grande, ó. Um pezinho que, por exemplo, era pequeno, bora dizer que eu peguei
um boldo desse tamanho aqui, ó. E se eu pegar esse boldo e plantar no chão, aqui, ó, pega aqui, ele provavelmente vai crescer, porque ele pega muito fácil de plantar boldo. E ele pequenininho assim, ele vai ficar grandão igual a esse. Então quer dizer que ele cresce. Ele se reproduz porque ele se multiplica, tá bom? Então ele vai começar a gerar vários brotos, não sei se você tá vendo bem aqui, ó. Tem uns brotozinhos, tem uns ramos assim. E o boldo, ele se multiplica assim por broto, por ramos assim. Ele não gera semente, ele não gera fruto, né? Então ele se multiplica por brotação, ok? Então, crianças, a gente vê que da mesma forma que a gente também se multiplica, quando, por exemplo, a gente cresce, né? A gente cresceu, virou um adulto. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe, que são adultos, eles vão lá e geraram você, ok? Eles multiplicaram um novo ser humano, que foi você. Um casal de adulto, um homem e uma mulher, eles se unem e geram um outro ser humano, entende? Então isso é chamado de multiplicação. Da mesma forma acontece com a planta, só que ela já não produz dessa forma, com a junção de outro ou outra planta. Ela mesma se reproduz por meio de brotos. Mas, por exemplo, quem aqui já viu um pé de abacate? Como é que o abacate se reproduz? O abacateiro se reproduz? Ele gera um abacate, dentro daquele abacate é um caroço, ali uma semente grande dele, né, que vai gerar um outro abacateiro. Da mesma forma, um coqueiro se reproduz por meio do coco, uma maçã também tem sementes, um cacto, ele não produz, normalmente ele não produz sementes, né? Ele produz por brotos também. Então, crianças, a gente vê que existem diferenças entre as plantas também nesse meio de reprodução. Mas todas elas, todos os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e, por último, lá no final, para acabar, o que é que acontece com os seres vivos? Eles morrem. Então, a planta que um dia está crescendo, aqui bonita, ela vai se reproduzir, mas um dia ela vai acabar morrendo, tá bom? Então, da mesma forma eu, professor Kleberson, eu nasci, né, da junção do meu pai com a minha mãe, eles multiplicaram um novo ser humano que sou eu. Então, eu cresci, um dia eu vou multiplicar, vou gerar um novo ser humano junto com uma mulher, e eu e minha mulher, um dia vamos morrer. Da mesma forma que todos os seres vivos, tanto plantas quanto animais. Quem aqui já teve algum animal de estimação que morreu? Já teve um cachorro, um gato, uma tartaruga, um hamster, um peixinho. Quem aqui já viu algum animal de estimação morrer? Isso é triste? É triste sim, mas faz parte do ciclo da vida, faz parte da experiência que todos os seres vivos vão ter que passar um dia. Porque os seres vivos, eles têm esse ciclo. Qual é o ciclo, professor? Eles crescem, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá bom? Então, primeiramente, bom dia, vamos lá, eu acabei esquecendo de passar aqui. Só que aqui a gente vai ver algumas partes das plantas. Vamos lá, na sequência didática, pega lá. Aí na sequência didática a gente vai estar vendo que as plantas, elas possuem algumas características específicas, né? A primeira característica que está lá em cima, naquele primeiro quadradinho lá em cima, olha, é a raiz, beleza? Tá escrito lá, raiz. Aonde é que a gente vai encontrar a raiz da planta? É lá em cima? Não, a raiz fica lá no chão. Então você vai pegar lá e vai estar ligando... Espera aí que eu não estou conseguindo pegar. Agora. Você vai estar ligando ali em cima a raiz com a raiz lá embaixo, ok? Você vai estar ligando ali, olha, a flor. Cadê a flor da planta? Onde é que ela fica? Ela fica onde? Ela fica ali embaixo? Não, fica bem aqui, ó. O que mais? E a folha? Onde é que ficam as folhas da planta? Onde é que ficam? Fica aqui também na copa, né? O que mais? O caule dela fica onde? O caule a gente também chama de tronco, né? Então, vem aqui.
Aqui, olha, o caule. E o fruto, onde é que está o fruto? O fruto é justamente aquilo que nós falamos, que vai gerar uma nova árvore. E também serve para que a gente se alimente dele, tá bom? Porque dentro do fruto há sementes. O fruto normalmente ele serve de... ele guarda os nutrientes necessários para que a semente cresça de forma saudável. Então, se a gente, por exemplo, comer um abacate e deixar o caroço para que ele gere um novo abacateiro, ele vai crescer? Vai. Só que se ele, por exemplo, crescer em uma terra ruim, ele não vai ter nutrientes suficientes para crescer de forma saudável. E o abacate que a gente come, né, seria justamente esses nutrientes necessários para que o abacateiro cresça de forma saudável, vira um abacateiro grandão, bonito, tá bom? Mas logo no futuro ele vai precisar de adubação também. Então vamos lá, criançada, a gente fez essa primeira atividade, a gente vai passar agora pro nosso pro livro, tá bom? Então pega lá o teu livro, abre lá na página que a gente ainda não trabalhou, na página de número 22. Abre aí na página de número 22, beleza? Abriu aí na página de número 22. Tá bom, vamos lá. Abriu na página de número 22, a gente vai ver assim, observando as plantas. Elaine, ela observou uma planta no jardim de sua casa e a desenhou. Aí a gente vai ter uma atividade que você pode fazer aí na sua casa, pegando o seu caderno ou seu caderno de desenho, tá bom? Então, você pega lá o seu caderno de desenho e vai ter a seguinte missão agora. Mas isso você vai fazer depois quando a gente terminar a aula, que a gente vai fazer algumas atividades aqui do livro juntos, tá ok? Então, essa missão vai ser, você vai desenvolver, vai pedir pro papai e pra mamãe tirar uma foto e enviar lá no grupo pra gente, ok? Então, beleza. Então, a atividade vai ser o seguinte, observe uma planta, só que não no pátio da escola, né? Que a gente não tá tendo aulas presenciais na escola, a gente vai ter a seguinte missão, você vai observar uma planta aí na sua casa, aí no seu quintal, ou no canteiro que tem aí na frente da sua casa, e vai tentar desenhar ela. Pode ser uma planta com flor, pode ser uma árvore, pode ser... Ah, sei lá, professor, eu tenho alface aqui em casa, eu tenho couve, eu tenho cheiro verde. O que você tiver por aí e você quiser desenhar, você vai desenhar, vai pedir pro papai, pra mamãe, pro responsável, tirar uma foto pra gente e enviar lá no grupo, tá bom? Conto com você. Essa é uma atividade que a gente vai estar desenvolvendo, tá ok? Faz bem bonito, capricha legal pra gente poder tá compartilhando com os amigos aí, tá ok? Então, vamos lá. Se o ambiente estiver com condições adequadas, as plantas elas crescem e se desenvolvem em etapas de crescimento que fazem parte do ciclo da vida da planta, como a gente falou. Então, a gente vai desenvolver outra experiência também. Então, João ele plantou 3 grãos de feijão em um recipiente com terra úmida. Durante 7 dias, João manteve a terra úmida e percebeu que os grãos se desenvolveram. Lembra lá que eu falei do feijão para vocês? Então, é uma alternativa para a gente estar fazendo também. Então, eu te convido a pegar 1 ou 2 grãos de feijão aí da sua casa. Pega uma garrafa PET, que nem ele fez, pede pro papai, pro responsável cortar a garrafa PET no meio. Pode ser também aquelas vasilhas de margarina, aí já nem precisa cortar, tá bom? Então você vai pegar uma terra úmida, bem escura aí do seu quintal, tá bom? Sabe aquela terra preta que a gente normalmente utiliza para plantar? Então se você tiver aí no quintal, pega um pouquinho, põe dentro de algum recipiente e planta 1 ou 2 grãos de feijão. Tá bom? E durante uma semana a gente vai estar observando eles. E conforme o feijão for crescendo, você vai tirando uma foto e enviando pra gente, tá bom? Então a gente vai ver a seguir o ciclo de vida dos pés de feijão que o João ele plantou, tá ok? Esse daí não é o João lá do pé de feijão, né? É um outro João. Então primeiramente ali ó, a gente vai estar observando o primeiro ciclo ali em que a planta começa a germinar. Então ela tá começando ali, ó, já começando a sair a primeira folhinha. Ela tá nascendo ali.
É o processo em que ela nasce, tá ok? Ela deixou de ser uma semente e passou ali a ser uma planta, né? Tá começando a ser uma planta. Então, o período em que ela nasce. Ela nasceu como planta agora, deixou de ser semente e passou a ser uma plantinha ali já com raiz e uma pequena folhinha. Ali, ó, na segunda fase, ela tá crescendo. É um período em que ela cresce. Lembra lá que nós falamos? Ela nasce, cresce, e agora, depois que ela cresceu, o que é que o feijão vai começar a fazer? Ele vai começar a gerar frutos. Ele vai começar a gerar outros feijões. Então, vai ter ali um pé de feijão que vai estar gerando feijões. Então, isso vai ser muito legal. Bora tentar fazer isso junto? Vai ser muito bacana. Então, primeira lá, número 1. O que é que acontece ali no número 1? Ela nasce. Depois no número 2, ela cresce. Depois no número 3, ela reproduz. E ali no quarto, por último, do ciclo de vida da planta, o que vai acontecer? Ela vai começar a morrer. Isso aí, tá bom? Isso, como a gente fala, né? Parece um processo triste, a gente vai ver a morte. Sim, mas essa morte gerou outras plantas, outras sementes, outros frutos que vão gerar vida também. Tá bom, crianças? Então isso é importante dentro do ciclo de vida. Então, todos os seres vivos precisam passar por este ciclo. Então vamos lá, atividade. A gente já vai estar lá na atividade já da página 27, ok? Então, abre lá na página 27, a gente vai estar respondendo juntos algumas atividades, tá bom? Veja alguns dos seres vivos que existem na casa de Valéria. Beleza. Então você vai observar onde é que tem seres vivos aí, olha. Não tem um peixezinho lá, olha? Tem um peixe ali dentro do aquário. O peixe é um ser vivo? É. Ele um dia nasceu, cresceu. Ele pode se reproduzir e também futuramente o que vai acontecer com ele? Um dia ele vai morrer. É o processo do ciclo de vida deles. Tá bom? Ali nós também temos plantas aquáticas ali dentro. E o que mais que nós temos ali, ó? Nós temos a Valéria, que também é um ser vivo. Nós temos ali, ó, uma violeta, que é uma plantinha ali, uma florzinha, que a Valéria tem dentro da casa dela. O que mais que nós temos ali? Temos um gato de estimação. E lá fora ali, ó, o que nós temos? Na segunda imagem ali, olha. Nós temos uma Comigo Ninguém Pode ali em cima da mesa, que é uma planta ornamental que é utilizada muito em jardins. Comigo Ninguém Pode. E é uma planta tóxica também, viu, crianças? Não fiquem mexendo com a Comigo Ninguém Pode, que ela libera uma toxina que é perigosa pra gente. Também nós temos uma mangueira ali atrás, nós temos um pardal ali, um pássaro ali na árvore, né? Nós temos o Raul ali na casa dela, nós temos um cachorro, tem a grama também, né? Tem o alface ali na hortinha. E só. Agora beleza. Agora ali na letra A tá escrito assim, olha: marque um X nas plantas que existem na casa de Valéria. Então você vai marcar um X ou você pode circular também as plantas existentes ali na casa de Valéria. Na casa de Valéria a gente vai observar que existem plantas diferentes umas das outras. Por exemplo, a violeta ali que a Valéria está segurando na mão. Não tem aquela planta ali que a Valéria está segurando na mão? É um tipo de uma flor chamada violeta. Se eu deixar ela totalmente dentro de um aquário, ela vai viver por muito tempo? Não, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não pode ficar assim dentro de um aquário. Agora, e essas plantas que estão dentro do aquário? São plantas aquáticas. Se eu tirar elas de dentro do aquário e deixar somente assim, em cima da terra, na terra como está a violeta, essas plantas aquáticas vão sobreviver? Não, porque elas foram feitas, elas existem e precisam dos nutrientes que existem ali dentro da água, tá bom? Então, as plantas, elas são diferentes, mesmo que sejam todos seres vivos, nós somos diferentes uns dos outros, assim como existem plantas que são diferentes umas das outras, tá bom? Que mais? Nós também temos ali a Comigo Ninguém Pode, nós temos ali o alface, né? E também nós temos ali a mangueira. Então,
são as plantas que existem ali na casa da Valéria. Você vai poder estar circulando ou fazendo um X em cima delas, tá ok? Então vamos lá para a próxima parte da atividade, que é a letra B. Cite outros seres vivos que existem na casa de Valéria. Aí você vai colocar os outros seres vivos existentes aí nessas linhas, tá bom? Você pode colocar ali o que tem, nós temos o cachorro, nós temos o que mais? Nós temos o pardal, nós temos o gato, nós temos o Raul. Então você vai o peixinho, você vai poder colocar todos os seres vivos existentes lá, ok? E por último, cite 2 seres vivos que existem na residência onde você mora. Aí você vai ter que observar aí a sua casa, você vai pensar assim, poxa, tem alguma planta aqui dentro de casa? Tem algum animal de estimação aqui dentro de casa? E é só animal de estimação? E eu não sou um ser vivo? Então você pode colocar você mesmo, você pode colocar o seu nome. Quem mais? Tem meu pai, tem minha mãe. Você pode citar pelo menos 2 seres vivos, tá bom? Então com certeza 2 seres vivos devem ter. Por exemplo, você mora num apartamento ou num lugar mais fechadinho e não tem como plantar, mas você pode ter um gato, um cachorro, um peixinho, não sei. Aí você vai colocar aí na letra C os seres vivos que você possui aí dentro da sua casa, tá ok? E, por último aqui, a gente vai observar que é uma foto, e nessa foto, olha aí, ó, um feijoeiro ele pode atingir cerca de 49 centímetros de altura. Esse daí é um feijoeiro após 6 dias de germinação, ok? Agora complete as palavras das frases abaixo com as vogais que estão faltando. Conheça algumas transformações que possivelmente vão ocorrer com o feijoeiro durante o ciclo de vida, tá bom? O feijoeiro, ele vai o quê? Primeiramente, ele vai... Depois que ele já germinou ali, o que acontece? Ele cresce, ele vai crescer, tá bom? Então, quais são as vogais que estão faltando ali no crescer? Crescer e crescer, ok? São as 2 vogais que estão faltando ali, ó. Na letra B, aparecerão mais filhos. Mais filhos? Mais falhas. Mais... Não. Mais folhas, isso aí. Não é filhos nem falhas, é folhas. Aparecerão mais folhas. Então vamos lá. Eu pensando que era filho. Mais folhas, aparecerão mais folhas, crianças. Então a gente vai tentar identificar quais são as vogais que estão faltando ali, ó. Folhas. Folhas. Aparecerão mais folhas. Folhas. Ah, ok? Então coloca lá. O e o A. Na letra C. Com o tempo surgirão flores e frutos. Então você pode colocar lá. Flores e frutos. Ok? Coloca lá. Flores e frutos. Identificando as vogais que estão ali. Dentro dos frutos estarão as... O que tem lá dentro dos frutos? O que nós temos dentro dos frutos? As sementes. Que no caso, o fruto do feijão ali a gente chama de vargem, né? Estarão as sementes de feijão, ok? Então, crianças, a gente vai estar entendendo, tendo essa compreensão na aula de hoje. E finalizando aqui, após isso, nós tínhamos uma atividade de entrevista para finalizar, né? Com moradores do nosso bairro. Só que esse não é um momento adequado para a gente estar entrando em contato com outras pessoas. Então a gente vai ficar por aqui, finalizando essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E daqui a 7 dias eu vou perguntar sobre esse pezinho de feijão para ver como é que ele ficou. E eu quero que você vá tirando foto dele. Pede para mamãe, papai, para o responsável que está com você, tirar uma foto e estar enviando pra gente.
tá bom? Pra gente estar acompanhando esse ciclo de vida e saber que você tem atendido aí mais essa atividade com a gente. E também não esqueça de fazer um desenho de alguma planta que exista aí no quintal da sua casa, ou aí onde você mora, ou na frente da sua casa. Você pode desenhar uma planta ornamental, ou você pode desenhar alguma árvore, ou até mesmo se você tiver cheiro verde, tiver alface, couve, por aí, você pode desenhar também, porque é um tipo de planta, tá ok? Então, existe toda uma variedade de plantas que nós podemos estar utilizando para essa nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido a lição de hoje, que existe um ciclo de vida para as plantas, da mesma forma que existe um ciclo de vida dos seres humanos, e que as plantas, assim como a gente, elas precisam de nutrientes. E assim como a gente, elas são compostas por várias partes. Nós temos a nossa cabeça, nós temos os nossos membros, o tronco, e nós temos os membros, né? São as nossas pernas e braços. As plantas, elas vão ter lá a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos, tá bom? Então a gente viu isso na aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido e valeu pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chama lá que a gente vai estar auxiliando nesse processo aí de aprendizagem, tá bom? Fiquem com Deus, crianças, amo vocês, até a próxima!